Graça, misericórdia e paz, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu sou Jailson Vieira, sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, congregação Jardim Araponga. Nós estamos iniciando nesse momento a lição 3, conhecendo a palavra de Deus. E eu quero clamar a Deus em oração neste momento. Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome por esse canal que o Senhor abriu para que a tua palavra pudesse alcançar os meus irmãos. Eu clamo para que o Senhor abra o nosso coração para receber a tua palavra, para que nós coloquemos em prática a tua palavra e para que nós levemos a palavra que nós recebemos para outras pessoas. No nome santo de Jesus, que nesse momento o Senhor opere por intermédio da minha vida, em nome de Jesus. A lição 3, conhecendo a palavra de Deus, ela não se encontra na revista impressa que eu dei para vocês. Essa lição eu tirei de 3 publicações. A revista Discipulando, ciclo 2 da CPAD. O livro A Bíblia através dos séculos, uma introdução do pastor Antônio Gilberto. E o livro A Bíblia e Como Chegou até Nós, de John Mayer. Lembrando aos irmãos que estão matriculados que a presença só é contada quando vocês me mandarem as respostas dos marcadores e o plano de leitura da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Conhecendo a palavra de Deus, nós falaremos da origem do termo Bíblia e como a Bíblia está estruturada. Vamos ler o texto bíblico base. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A meditação está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Primeiro tópico, a origem da Bíblia. De onde vem essa palavra Bíblia, que nós vemos na capa de nossas Bíblias? Biblos, na época grega, era o nome dado à folha de papiro preparada para a escrita. Biblion era um rolo pequeno de papiro, e Biblia eram vários rolos pequenos de papiro. A palavra Bíblia quer dizer a coleção de vários livros pequenos. Atribui-se a João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século IV, como tendo usado pela primeira vez o termo Bíblia, ao se referir às Escrituras Sagradas. Bíblia, resumindo, é um termo plural e sintetiza que, embora as Escrituras sejam compostas de vários livros, elas formam uma perfeita unidade, coesão. Daí ela ser chamada de o livro ou o livro dos livros. Mas a palavra Bíblia é um nome popular
é o nome comum. E nas Escrituras Sagradas, como é que elas chamam a si próprias? Como é que elas se apresentam? Está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 42. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? Então Jesus chamou a palavra de Deus de Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Está escrito em Marcos, capítulo 7, versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis, semelhantes a estas. Outra maneira, está escrita em Atos, capítulo 7, versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Eu amo essa maneira que as Escrituras falam de si mesma. Está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo falando de Timóteo, da sua mãe e da sua avó, ele diz: e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está escrito em Isaías 34:16: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então, estes são alguns termos que estão registrados na palavra de Deus, de como os autores sagrados deram nome à palavra de Deus. Escrituras, palavra de Deus, palavras de vida, sagradas escrituras, sagradas letras e livro do Senhor. Existem muitos outros. Eu selecionei apenas estes. Amém? Nós vamos passar agora para a estrutura da palavra de Deus. Como é que ela se organiza? Como é que ela se estrutura? Como é que ela se divide? Ela tem duas divisões principais: Antigo Testamento, composto de 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros, formando um total de 66 livros. Período de escrita demorou 16 séculos, ou 1.600 anos. Particularidade: os 40 escritores tinham profissões diferentes, viviam em locais diferentes, viveram em épocas distintas. No entanto, o texto guarda uma unidade e harmonia perfeita, indicando que alguém estaria por trás do registro da revelação divina. Quem? O Criador, Deus. A palavra testamento, ela vem do grego, diáteque. Significa pacto, acordo ou testamento, segundo o dicionário bíblico Strong. Significa também disposição, arranjo de qualquer natureza que se espera que seja válido. Uma disposição que alguém faz de suas posses terrenas depois de sua morte. Testamento ou vontade. Nós analisaremos agora o Antigo Testamento. Ele é formado por 39 livros
e foi escrito em hebraico, na sua maioria. Depois da Babilônia, os judeus voltaram falando o aramaico. Daí alguns trechos do Antigo Testamento serem nesta língua. Encontramos também algumas palavras em persa no Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui 4 divisões. Ele foi organizado em 4 formas. Primeiro é a lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio, 5 livros. Depois vem os livros históricos, de Josué a Esté, 12 livros. Depois vem os livros poéticos, de Jó a Cantares de Salomão, 5 livros. Depois vem os livros de profecia, de Isaías a Malaquias, 17 livros, perfazendo um total de 39 livros do Antigo Testamento. A lei são 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí eu vou falar das siglas. Cada livro tem uma sigla para ajudar na hora de escrever, para que você não transcreva o nome do livro na íntegra, porque geralmente são grandes. Então, a sigla geralmente, a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula. De Gênesis é GN, de Êxodo é EX, de Levítico é LV, de Números é NM e Deuteronômio é DT. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco, ou 5 rolos. Em hebraico, o nome é Torá. Qual é o assunto? A origem de todas as coisas, de como Deus criou os céus e a terra, o estabelecimento da lei e a formação da nação israelita. Depois da lei vem os livros históricos. São 12. Josué, JS, Juízes, JZ, Ruth, RT, primeiro livro de Samuel, 1, SM, porque é primeiro, porque é livro. Segundo livro de Samuel, 2, SM, primeiro livro de Reis, 1, RS, segundo livro de Reis, 2, RS. Primeiro livro de Crônicas, 1, CR, segundo livro de Crônicas, 2, CR, Esdras, ED, Neemias, NE, e Esté, ET. Qual é o assunto dos livros históricos? Descrevem a história de Israel em vários períodos. A teocracia, que é o período do juiz, a monarquia no Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, e a monarquia no reino dividido. Ao norte, o reino de Israel, que foi exilado para a Síria, e ao sul, o reino de Judá, exilado para a Babilônia. Os livros históricos ainda falam do período pós-cativeiro, nos livros de Esdras e Neemias, que estavam sob domínio de Zorobabel, e durante o ministério dos profetas Ageu e Zacarias. Os livros poéticos são 5. Jó, aí a sigla de Jó é J, O minúsculo com acento agudo, para diferenciar de João lá do Novo Testamento, que é só J-O. Salmos, SL, Provérbios, PV, Eclesiastes, EC e Cantares de Salomão, CT. Recebem esta designação devido ao gênero do seu conteúdo. São poesias, evidentemente. Os proféticos são 17. Os profetas maiores são 5, Isaías e S, Jeremias, JR, Lamentações, LM, Ezequiel, EZ e Daniel, DN. Os profetas menores são 12, Oséias, OS, Joel, JL, Amós, AM, Obadias, OB, Jonas, JN, Miqueias, MQ, Naum, NA, Abacuque, HC, Sofonias, SF, Ageu, AG, Zacarias, ZC e Malaquias, ML. Os nomes profetas maiores e profetas menores não se referem ao mérito, nem à notoriedade,
mas a extensão do período profético e o tamanho dos livros. A nossa divisão de livros do Antigo Testamento vem da Septuaginta, passando pela Vulgata Latina. Agora eu vou falar do período interbíblico, que foi o período de 400 anos compreendido entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e a aparição de João Batista, precursor de Jesus. Durante esse período, surgiu a mais antiga versão da Bíblia que existe, a Septuaginta. Foi feita em 285 a.C., 160 anos depois da volta de Neemias ao cativeiro, e tornou-se a base de muitas traduções. Reflexão. Por isso, o Antigo Testamento precisa ser lido, estudado e interpretado à luz do que Jesus nos ensinou nos Evangelhos e os seus apóstolos em todo o Novo Testamento. Revista Discipulando, ciclo 2 da CPAD. Como se interpreta o Antigo Testamento? A partir do Novo Testamento, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, a Nova Aliança, são 27 livros escritos em grego, porque o grego era a língua predominante na época de Jesus e dos apóstolos, e o grego que a Bíblia foi escrita é o koiné, é o grego falado pelo povo comum, ao invés do clássico usado na literatura mais rebuscada. O Novo Testamento também tem 4 divisões: biografia, história, epístolas e profecia. Biografia de Mateus a João, 4 livros. História, o livro de Atos. Epístolas de Romanos a Judas, são 21 epístolas ou cartas. E o livro profético de Apocalipse. Livros que falam da biografia, são 4. Mateus MT, Marcos MC, Lucas LC e João JO. Estes livros são chamados de evangelhos. Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas. Descrevem a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu ministério. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, por apresentarem a mesma estruturação e alguns paralelismos. O livro histórico é o livro de Atos, a sigla é AT. Descreve o alvorecer da igreja, que é a continuação do ministério de Cristo aqui na terra, sob a direção do Espírito Santo prometido por ele quando ascendeu aos céus. Epístolas ou cartas são 21. Contém a doutrina da igreja. 9 delas foram enviadas a igrejas. A carta aos Romanos, RM. A primeira carta aos Coríntios, 1CO. Por que a primeira? Porque é uma carta. A segunda carta aos Coríntios, 2CO. Gálatas, GL. Efésios, EF. Filipenses, FP. Colossenses, CL. 1 aos Tessalonicenses, 1TS. 2 aos Tessalonicenses, 2TS. 4 são pessoais. 1 a Timóteo, 1TM. 2 a Timóteo, 2TM. Tito, TT. E Filemon, FM. Uma carta foi enviada a cristãos judeus ou hebreus. A sigla é HB. 7 cartas são universais ou gerais. A carta de Tiago, TG. A primeira carta de Pedro, 1PE. A segunda carta de Pedro, 2PE. A primeira carta de João, 1JO. A segunda carta de João, 2JO. E a terceira carta de João, 3JO.
e a carta de Judas, JD. Embora a segunda carta de João e a terceira carta de João sejam dirigidas a pessoas, elas encontram-se nesta classificação. O livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse, com a sigla AP, escrito pelo apóstolo João. Trata-se do único livro de profecia do Novo Testamento. Só lembrando, João escreve o Evangelho com o seu nome, escreve 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira, e escreve o livro de Apocalipse. Aí eu quero falar de mais uma tradução da Bíblia. O Antigo Testamento, a primeira tradução que foi feita era a Septuaginta. E eu quero falar da Vulgata Latina, que foi feita por São Jerônimo em 383 d.C. São Jerônimo era secretário de Damasus, bispo de Roma, sendo convidado por este para corrigir e melhorar a Bíblia latina. O latim era a língua falada pelos romanos. Ele conseguiu completar a revisão do Novo Testamento e, aos 80 anos de vida, São Jerônimo completou a tradução do Antigo Testamento. Esta ficou sendo a base de todas as traduções durante 1000 anos, aproximadamente do ano 500 ao ano 1500. Ponto D. Coisas que você tem que saber. O tema central da Bíblia é Jesus. Todos os tipos, figuras, símbolos e profecias apontam para Jesus Cristo. Ele mesmo diz em Lucas capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. O Dr. C.L. Scofield, ele fez um resumo das escrituras que eu achei maravilhoso e eu trouxe para vocês deliciarem juntamente comigo. Segundo ele, os 39 livros do Antigo Testamento, eles falam da preparação para o advento de Cristo. Advento é vinda. Cristo é a mesma palavra que Messias. Cristo é grego, Messias é hebraico, significa ungido. Os evangelhos, eles falam da manifestação de Cristo em 4 livros. O livro de Atos fala da propagação de Cristo. As epístolas, elas fazem a explanação da doutrina de Cristo. E o livro de Apocalipse é a consumação de todas as coisas preditas através de Cristo. Glória a Deus pela vida desse homem que fez esse resumo tão brilhante. Agora nós vamos aprender a ler e escrever referências bíblicas. A primeira referência é 1 PE 3.8. Como lê-se? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ET 8.5. Esté, capítulo 8, versículo 5. JU, aqui não é JU, está errado, é JD. 24,25. É Judas, versículos 24 e 25, porque Judas só tem um capítulo. SL 2.7. Nós lemos em todos os livros da Bíblia, com exceção dos Salmos, seria assim. Salmo 2, versículo 7. Mas nos Salmos, a maneira correta de se ler, a maneira bíblica, é desse jeito. Salmo 2, verso 7. A quinta referência, 1 JO
2.15-17. Lê-se assim. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Vocês vão também encontrar essa referência. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 4, parte A. Indica a parte inicial do versículo. O versículo 4 do capítulo 1 de João é assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando vocês virem João, capítulo 1, versículo 4, parte A, é porque ele quer destacar somente a primeira parte do versículo. Nele estava a vida. Também pode ter uma referência destacando a segunda parte do versículo, a parte final do versículo. Como, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 4, a parte B. Nesse caso, nós leríamos: E a vida era a luz dos homens. Amém? Vocês vão ver essa sigla em várias publicações e até mesmo na Bíblia. A.C. significa antes de Cristo, isto é, antes do nascimento de Cristo. D.C. depois de Cristo, isto é, tempo depois do nascimento de Cristo. Em algumas publicações, você, ao invés de DC, vocês vão encontrar AD, porque AD em latim significa ano do Senhor. Amém? Glória a Deus. A sigla ARC é Almeida Revista e Corrigida. É a Bíblia de Almeida Antiga, impressa pela Imprensa Bíblica Brasileira. A RA é Almeida Revista e Atualizada. É a Bíblia de Almeida revisada e publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil completa, a partir de 1958. A ACF, Almeida Corrigida Fiel. É a Bíblia de Almeida publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Quem era esse João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida era um português. O nome dele era João Ferreira de Almeida. Ele era pregador do Santo Evangelho em Batávia, Londres. Em 1819, a Bíblia completa de João Ferreira de Almeida foi publicada em um só volume pela primeira vez com este título: A Bíblia Sagrada, contendo o Novo e o Velho Testamentos. Amém? A divisão em capítulos da Palavra de Deus, ela foi feita em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano. Glória a Deus pela vida do Hugo de Saint-Cher, porque a divisão em capítulos é uma bênção para nós. Já a divisão em versículos só foi feita em 1445, o Antigo Testamento, pelo Rabi Natan. E o Novo Testamento em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris. Robert Stevens foi o primeiro a publicar a Bíblia, a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, no ano de 1555. Então, nós vimos aqui o trabalho, o esforço, a dedicação que os nossos irmãos, os escritores da Bíblia e os tradutores tiveram para que a palavra de Deus chegasse até nós, né? E nós somos abençoados pela vida de todas essas pessoas que foram citadas aqui, que no decorrer da história se esforçaram para que nós tivéssemos hoje nas nossas mãos, né, um exemplar da palavra de Deus. Aí o primeiro marcador da nossa aula hoje é mais uma aula para você ter mais prática na palavra de Deus. O meu objetivo é que você reconheça com rapidez os livros da Bíblia, saiba encontrá-los, para que durante uma palestra você não perca muito tempo
procurando pelos livros. Primeiro marcador. Qual é o texto áureo da Bíblia? Isso aí você vai pesquisar, é bem fácil. Tá certo? Qualquer livro de teologia, ou pergunte para o seu pai, ou olha na internet, que essa pergunta aí é fácil. A segunda pergunta do marcador 1. Qual é a tradução da Bíblia que você usa? Geralmente, a tradução está na primeira página depois da capa, onde tem o nome Bíblia Sagrada. Essa daqui é a tradução Almeida, revista e atualizada. Aí eu quero que você identifique na sua Bíblia impressa qual é a tradução que você usa e mande para mim, em nome de Jesus. O segundo marcador, isso aqui é um exercício para vocês, que eu quero que vocês façam. Você vai mandar um áudio para mim gravado de WhatsApp ou então um vídeo explicando as divisões da Bíblia com o nome de cada livro. Eu vou dizer como é que você vai fazer. Por exemplo, você vai dizer assim: Antigo Testamento tem 39 livros. 5 são da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 12 são históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Proféticos são 17. 5 são profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 12 são profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Dica para decorar. Isso aqui quem me ensinou foi o meu professor de eletrônica. Ele diz que quando tem uma sequência muito grande para você decorar, você cria uma frase maluca, doida. Então eu criei a minha frase doida para decorar os 12 profetas menores. Eu peguei a primeira letra de cada livro e fiz uma frase aí. Oja, Oge, MNH, Sazeme. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém? Novo Testamento, são 27 livros. 4 são de biografia. Mateus, Marcos, Lucas e João. 1 é histórico, de Atos. 21 cartas ou epístolas. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses. 4 são pessoais: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 1 carta aos Hebreus. 7 são universais: a carta de Tiago, a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João e a carta de Judas. Profético, o livro de Apocalipse. Amém? Então você vai mandar um áudio do jeito que eu fiz para o meu WhatsApp, que eu quero que você se exercite em gravar e em localizar os livros, os 66 livros da Palavra de Deus. Então, nesta lição, estudamos a origem da Bíblia, a sua organização e divisões. Desde os primeiros séculos da Igreja Cristã, os crentes aceitavam o Antigo e o Novo Testamento como a palavra inspirada por Deus. Jesus é o assunto de toda a Escritura, que possui 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Ministério da Saúde Espiritual recomenda: leia a palavra de Deus. Tarefa da terceira semana: responder os 2 marcadores. Essa semana a aula está curta, são poucos marcadores.
Aí você vai responder, enviar as respostas para o meu WhatsApp. Aí eu vou contar a sua presença e você vai mostrar o seu plano de leitura sistemática do Novo Testamento. Então, que Deus abençoe, que Deus dê para você uma semana maravilhosa na presença de Deus, que por intermédio desse aprendizado você seja abençoado e possa abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Amém.